Fala galera, bem-vindos a mais um podcast, um Landcast. E esse podcast é para você que quer se tornar um executivo, né, que almeja sentar na cadeira de executivo. E hoje eu trago aqui o Pagliuso, né, eu chamo você com muito carinho, né, João Pagliuso, Head de integrações e novos negócios da Yugo, uma baita brand, muito legal, eu adoro, né. Muito feliz por estar aqui, Pagli. Obrigado por estar comigo aqui. O Pagli tem uma carreira impressionante de tecnologia, foi desenvolvedor por mais de 10 anos, é isso, Pagli? 10 anos. Lá no começo da carreira, meus 18 anos. Eita, vai contar um pouquinho aqui pra gente, tá, turma? E pra começar, só que antes de falar de profissional, de trabalho, dessa brand incrível que você trabalha hoje, né, Pagli, Hugo, me fala um pouquinho de você, cara. Me fala um pouquinho de onde você veio, né? O que você gosta de fazer, como que é teu dia a dia. Eu sei que você gosta de correr aí, de caminhar. Fala um pouquinho pra gente. Então, vou me autodescrever, como o pessoal fala hoje, né? Então, eu sou casado com a mesma mulher faz 30 anos. Legal. 4 filhos. E qual é a minha maior atividade, assim, que eu curto demais? É estar com a família. Aí você falou de atividade física, eu vou de bike todo dia trabalhar. Então, eu vou de bike, volto de bike. Isso faz bem para mim fisicamente, faz bem para eles, né, para demonstrar essa questão, né, da atividade física. E sair com a família, jantar com a família, viajar com a família, eu prezo demais. Embora eu tenha filhos com 26, 24, 20 anos, eu quero todo mundo junto. Então, os namorados que fiquem e a família sai junto. Então, eu sou muito família, nasci nesse berço de família, de colaboração. Então, eu preservo e eu passei essa mensagem para eles. Eu acho que está dando certo, né? Eles também têm esse viés muito legal. Então, basicamente é isso, né? Você nasceu onde, Pagli? Sou de São Paulo mesmo, capital. A família toda daqui, os filhos nasceram aqui, a esposa é daqui. E a gente vive aqui pertinho, né, na Zona Sul, do lado onde eu trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. E essa vida, assim, do lado, tirando o sedentarismo, né, indo pro lado da bike, você falou de andar, eu gosto muito de andar, de participar de caminhadas, ajuda muito, né, você relaxa mentalmente, porque a atividade nossa, ela é sugante, né, ela tira um pouco da memória, não é tanto o corpo, então você precisa estar com o corpo meio preparado. Embora não tenha essa escultura física toda, né? Eu procuro preservar um pouquinho. Que legal. Você é formado em quê, Pagli? Eu sou formado em administração, com ênfase em análise de sistemas. Legal. E depois eu fiz uma pós-graduação em gestão administrativa na USP. Que legal. E aí vários cursos de financeiro, sempre voltado para a área de meio de pagamento. Que legal. Conversar um pouquinho. Você tem uma carreira, assim, impressionante, né? No meio de pagamento digital, etc. Né? Passou por algumas experiências, né, voltado a esse ramo, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória, como que você chegou nessa posição na Yugo? Legal. Eu comecei em 83 num banco e em 89 eu entrei em meios de pagamento, na Procer. E aí, quando a gente desenvolveu o primeiro POS, né, a primeira maquineta de solução de captura física, nem existia isso no mercado. Então, ali em 89 foi quando eu comecei a entrar nesse mercado de meio de pagamento. Abre e fecha parênteses, eu tenho 42 anos de carteira registrada. Mais que a minha idade, cara. Caramba, tô me entregando. Aí, né, depois chegou aí o e-commerce, o modelo antigo, chegou o chip, chegou as carteiras digitais de uma forma diferenciada. E isso tudo fez com que cada vez eu amasse mais meios de pagamento. Então, eu fui entrando, fui ficando. E sempre com foco, né, buscando o que é a eficiência operacional. Né? Eu sempre pensava nisso, como é que eu faço com que o pagamento seja fluido e seja algo que saia naturalmente. Né? Sempre foi o foco nosso. E a Yugo, aproveitando, ela tem esse viés, né? Ela quer tratar a ineficiência operacional com a plataforma que a gente tem. Então a Yugo procurava alguém para estruturar uma área de integrações e novos negócios, depois a gente até colocou arquitetura de soluções. As competências ou as necessidades da Yugo batiam com o que eu tinha, né, de caráter, de voltado para mim. E aí o casamento foi feliz, né? Então a Yugo entrou, e a Yugo tem um viés assim, de olhar muito o lado pessoa, profissional. Ela dá desafios, move as pessoas para esses desafios, ampara, mas é sempre uma pessoa. E lá a gente fala muito isso, né, que a parte pessoal, né, o viés profissional, potencializa a tecnologia. Então,
bateu com tudo que eu queria. Que legal. Então foi um momento, eu migrei para a Yugo, estou lá quase 3 anos, super feliz, contente. E a minha grande entrega para o mercado é essa, é pegar esses meus 40 anos e passar experiências, passar vivências, treinar a pessoa. Esse bate-papo aqui com vocês, poder passar um pouquinho da minha história. Que legal, cara, que legal. A Yugo, assim, eu tive a minha primeira experiência com a Yugo, acho que foi uns 3 anos atrás, mais ou menos, 3, talvez 4. E eu fiquei impressionado com a facilidade de conseguir integrar e utilizar os produtos da Yugo, né? Eu desenvolvi um e-commerce, né? Um e-commerce voltado para momentos de medicina, atendimento, né, telemedicina. E falei, cara, deixa eu tentar procurar aqui algum meio de pagamento. E eu me deparei com a Yugo na época, assim, muito fácil, muito legal, assim, bem documentado, inclusive, né? Muita parte de integrações ali, suporte bem legal, então era por e-mail, mandado e-mail, no mesmo dia o pessoal respondia, era, assim, eu de verdade gostei muito, assim, legal, pá. E a gente tem essa pegada mesmo, né, de ser uma plataforma flexível que dê ao cliente todas as condições para ele parametrizar. A gente entrega, como você falou, as APIs, são mais de 140 documentadas, português, inglês, agora a gente deve entrar para o mandarim também. Mandarim. Porque a gente está indo para o segmento forte de jogos, aí, né, de prover solução. Mas é isso, a Yugo ela tem essa facilidade, mas por trás são pessoas, é isso que eu gosto da Yugo. Sabe que são pessoas, e as pessoas têm necessidade, têm características diferentes e são movidas a desafio. E isso a Yugo preza muito. Percebe-se. E o que tem de novo, né? Quais são as principais inovações, né, no meio de pagamentos, enfim, digitais? O que você vê aí para os próximos anos? É engraçado, né? Para mim, o grande salto foi quando você tirou o cartão da carteira física e colocou numa carteira digital. É verdade. Por quê? Porque aí você tirou a necessidade de carregar o plástico, né? E fez com que a fluidez do pagamento acontecesse de forma mais rápida, né? Então, para mim, a hora que aconteceu isso, já foi uma movida no mercado. E qual foi o impulsionador da pandemia? A Bastante, né? Teve o lado trágico, sim. Mas ela impulsionou o segmento. Então, ela moveu o ecossistema. Você imagina que os operadores logísticos tiveram que se reinventar para fazer entregas que antes eram 30 dias, 15, 20, para horas. E o meio de pagamento teve que acompanhar isso, né? Teve que ter um processo fluido, um processo transparente, um processo rápido. E aí, de novo, né, a Yugo está sempre próxima disso. Por quê? Porque ela entende que se tiver um atrito, tiver uma dificuldade, não vai fluir a cobrança e o pagamento. Então, ela sempre busca, através da plataforma flexível, adaptável, com que o meio de pagamento, com que a cobrança ocorra de forma feliz e tranquila, né? Sem impactos, sem atritos, né? E a plataforma nossa proporciona isso. Então, esse salto, você vai ver, a gente deu esse primeiro salto que eu comentei, mas vão ter outros e vão acontecer coisa nova, com certeza. O que vocês rodam em que cloud lá? AWS. E outra coisa, a Yugo nasceu na nuvem. Né? Direto, não era on-premise? Não, sempre foi nuvem. Então, também tem características de escalabilidade, facilidade de colocar servidores em qualquer lugar do mundo, diferente dos data centers, né? Eu trabalhei em vários, né? Você tinha que escalar, você tinha que programar. Dia das Mães, puta, vamos colocar aquela máquina, tira a máquina. Exato. Não, então é diferente, né? Então ela já nasceu com esse viés, e isso dá uma tranquilidade para os clientes nossos. Você, como head de integrações, se a gente fala head de integrações de novos negócios, parece não técnico, né? Mas na verdade é uma cadeira técnica ali, né? De negócio, integração, então tem que ter esse técnico, saber falar o negócio, entender um pouquinho mais, né? Quais são os principais desafios que você tem na integração de novos negócios, né? No relacionamento ali com bandeiras de pagamento? Então, acho que o maior desafio, eu vejo dois lados. Um é o quanto a área técnica do cliente está de prontidão, né? Ela está pronta para fazer. E aí, a gente pode pegar empresas como a Lend para apoiar isso, e a gente faz esse papel, né? Realmente, a gente tem parcerias, principalmente com a Lend, traz a Lend para o jogo e fala, cliente, ó, se você não estiver pronto, tem aqui um cara, a Lend, que conhece as nossas APIs. Então, é entender esse nível de prontidão. Como você disse, a gente tem as mais de 150 APIs documentadas, mas se a área técnica do cliente não estiver pronta, não adianta.
Isso. Então a gente tenta apoiar. E aí entra o nosso papel de arquiteto de soluções, onde a gente tenta descrever fluxos, processos, diagramas, para facilitar o entendimento, para que a área técnica ou a lente da vida entre, ela já sabe exatamente o que tem que fazer. Né? E o segundo que a gente percebe grande necessidade são os RPs. A gente teve um recente que a gente conversou, que o RP não tem o meio de pagamento. Então a gente entende que se a gente acoplar o RP, ter o meio de pagamento e colocar a Yugo ali, o RP sim passa a ser um ecossistema completo. Então a gente está trabalhando muito com esse lado. Né? Pensando nas bandeiras, o que eu vejo? Quanto mais próximo você tiver, e por anos né, eu fiz esse papel de relacionamento com bandeira, melhor. Porque as bandeiras é que ditam as regras do cartão. Né? É um triângulo. Você tem bandeira, adquirente e emissor. Mas a bandeira é que dá os mandates todos. Dá o direcionamento ali, né? Dá o direcionamento, regras, você vai ter um famoso chargeback, né, que é o repúdio. Tá tudo ali dentro. Então, quanto mais próximo você estiver da bandeira, quanto você tiver uma área que tem esse relacionamento diário, que provê informações, que recebe os relatórios, que mastiga e que faz aquilo acontecer melhor. Isso evita multas, evita pagamento de taxas adicionais, que pode até inviabilizar a atuação com a bandeira. Então é isso. O relacionamento tem que ser próximo. Você tem que estar próximo. Esse mercado todo a gente sempre vai falar de proximidade, de fluidez. Né? É importantíssimo, né? Pagli, se a gente for olhar para, por exemplo, inovações recentes, não sei se é recente ou não, mas, por exemplo, produtos como o Pix, né? Como que você vê a evolução do Pix, né? Tua influência na adquirência, né? E nos métodos de pagamento assim tradicional? Então, interessante também. No caso do Pix, a própria Yugo, ela foi uma predecessora, né? A Yugo nasceu em 2012, lá na garagem do Patrick, que é o founder nosso, que está até hoje. Na garagem, legal. Ele concebeu praticamente a Yugo como meio de pagamento e já tendo o Pix, um pagamento instantâneo. Então o Pix, na minha visão, é assim, ele surgiu da dificuldade do uso do cartão de débito, principalmente no comércio eletrônico, porque tinha autenticação, nunca fluiu o cartão de débito. E o Pix pegou essa lacuna. Hoje praticamente matou o cartão de débito. Da compra presencial, você tinha o risco do cartão de débito, você tinha senha, que também ele resolveu. Né? Hoje você tem um celular, está lá dentro. Né? Então o Pix ele veio para revolucionar o pagamento e ele já começa a concorrer com o cartão de crédito. A gente vê as estatísticas aí, dizem que o volume de crédito aumenta, mas não na velocidade que aumentava, e o Pix dá saltos assim absurdos. Né? Isso fez também uma reinvenção, porque os adquirentes viviam de receita de cartão. E eles também estão tendo que se reinventar para não perder tanta receita e continuar no mercado. E aí, toda a camada, né, todo o sistema de pagamento sempre tem agora esse olhar para o Pix. Então, ele tem influência nas adquirentes, ele tem influência no mercado, ele desonerou os lojistas, que antes tinham taxas que chegavam a 10, 15%. 10, 15%? Nossa, é um absurdo. Parcelado. E o Pix não, o Pix trouxe para o comerciante uma solução melhor, um pagamento rápido, o dinheiro já entra na conta, né, tira todo o intermediário. E para o pagador, eu vejo essa facilidade, você paga ali, inclusive tem alguns mercados aí no Brasil, aqui, principalmente em São Paulo, na zona ali cerealista, que o cara só aceita Pix agora. Tão tranquilo, mais fácil, né? Muito mais fácil para todo mundo, né? Mas eu consigo bilar o Pix? Eu cobro centavos ali, né? É a mesma lógica? Tem duas relações. Uma é de quem provê a solução, e aí tem uma taxa muito menor que cartão. E a outra, o banco hoje não cobra nada da pessoa física. Da jurídica tem uma tabela. Normalmente, se você fizer X milhões, tem uma. Mas é muito mais barato do que os antigos padrões aí de cartões. Né? O governo estava falando de taxar Pix, etc. Aí teve uma discussão efêmera aí. Espero que isso nunca aconteça. Não saiu do papel ainda. Né? Bom, né? Olhando para a eficiência operacional, você falou lá no comecinho que você sempre trabalhou com eficiência, olhou muito para eficiência, né, operacional, que é uma das suas especialidades, né? Que prática que você recomenda para a galera assim, trazer
eficiência operacional para o dia a dia ou até mesmo para qualquer operação no meio de pagamento. Então, desde que eu me conheço por gente, né, meio de pagamento está associado a velocidade e disponibilidade. Então, você não ter instabilidade, mas você tem programações de alterações. Né? Você trabalha em TI, você sabe, precisa parar. Então, alterações programadas, tudo feito ao tempo. Avisar o cliente e por N canais. Né? Pode ser por um WhatsApp, pode ser por um extrato eletrônico. O cliente precisa saber que você vai parar naquele momento. Ter alternativas. Né? E, se houver uma necessidade emergencial, que seja rápido. O que acontece? Né? Às vezes precisa dar um bug e você precisa corrigir. Mas que tenha uma equipe tanto para corrigir, como que fique de prontidão, caso de erro, que faça ou um rollback, né, que é voltar, ou que já faça a solução definitiva. Então, a instabilidade que eu sempre trabalhei o mercado de meio de pagamento não pode ter, porque ele é 24/7. Você dorme tendo transação. Sim. O Uber está na rua, o mercado é 24 horas, não dá. Antigamente o pessoal falava assim, se eu ficar das 8 às 5 eu estou tranquilo. Não, agora é 24/7. Sábado, domingo, feriado. Balada, o cara está pagando. Então, essa é a grande pegada, né? Então, é ter capacidade de fazer, de programar, de equipe de testes e notificar o cliente sempre. E, por fim, a central de atendimento, ela tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, porque vira e mexe o cliente vai ligar lá. Então, a central tem que saber que é uma programada, que é uma emergencial, que tem expectativa de retorno, que não tem, que furou. Porque o cliente vai ligar, ela tem que falar. E a pior coisa para o cliente é, vocês estão parados? Poxa, eu vou ver. Não, realmente estão, senhor, aconteceu isso assim, mas está previsto voltar daqui 1 hora. Se não voltar e ligar, fala, realmente tivemos um impacto. Então, assim, a empresa tem que saber, não é o técnico ou o gerente. A empresa tem que saber. Então, quanto menor a instabilidade, melhor é para o ecossistema de pagamentos. Que legal. Se a gente for olhar para a galera, né, você acha que você foi dev 10 anos, né? Se a gente for olhar para essa galera, né, que está programando hoje, que é um tech lead, e almeja uma cadeira de executivo como a sua, né? Que dica que você dá para essa galera conseguir chegar lá com êxito, enfim? Hoje eu acho que a grande sacada você tem que ser um olhar técnico, tem que conhecer a linguagem que for, a programação, mas se você não tiver o conhecimento do negócio, você não consegue tomar decisões. Então, eu vejo o grande profissional do futuro é o cara que alia o techniquez com o negócio. E ele tem que entender o seguinte, esse movimento que eu vou fazer nesse programa, nesse job, que impacto que vai ter para o negócio? Eu vou trazer receita? Eu vou trazer uma melhoria operacional? É um mandate que eu tenho que cumprir? É um regulatório? Porque se ele não tiver essa visão, ele vai programar por programar. E quanto mais você dá esse empowerment para o dev, para o analista, mais ele vai saber o quanto ele é primordial para o negócio. Então, se ele conseguir ter essa visão, e é lógico, é função nossa, né, de gestão, passar, não é simplesmente faça isso ou faça aquilo. Olha, você tem que fazer isso porque isso vai ocasionar aquilo. Mas ele tem que entender o que a empresa faz, qual é o negócio da empresa. Até porque se ele chegar a uma posição de tech lead, de repente ele vai ter que tomar uma decisão. Eu tenho 2 coisas para fazer. Qual delas que eu faço primeiro? Eu preciso ver a que traz mais receita, a que traz mais retorno, a que tem mais cliente. Eu não vou fazer uma coisa para um cliente, eu tenho que fazer aquilo para N cliente. Então, até as perguntas do dev, do tech lead, tem que ser também puxar os demais. Ele também tem que entender assim que eu não sou só um fazedor, eu também posso questionar. E no questionar, nós dois crescemos. Muito legal. Então, eu vejo essa junção. Né? Ele vai ter que ter a capacidade técnica, o beabá, do batuque, do código, mas ele tem que entender o negócio que ele está inserido. Eu acho que esse é o profissional que eu vejo para o futuro. É muito mais fácil você ser um executivo lá na frente que passou pelas etapas técnicas, né? E se envolver muito mais do que o negócio do que o inverso, né? Eu sou um cara de negócio, eu quero ir para a área
tecnologia até dá, de dev, né? Mas é muito mais difícil, né? Para depois se tornar, sentar na cadeira de executivo, né? Quem tem essa vivência que você comentou do técnico, olhar técnico, chegar no negócio, conseguir mesclar isso, vai se destacar, né, Pablo? Faz carreira, destaca e ele tem, como eu disse, esse viés do negócio. Né? Ele não é simplesmente um técnico, ele consegue entrar no negócio, ele consegue saber onde que tem uma margem, o que é um EBITDA, como é que eu faço para buscar isso, como eu tiro o custo, como eu agrego. E a programação é consequência, lógico, ele tem que conhecer. Mas se ele entender essa outra parte... Onde encaixa aquela pecinha, né? Ele vai achar soluções até mais do que foi pedido. Fala, porra, além de fazer isso, e se eu fizer isso aqui também? Então ele sai da esfera de programador, como eu fui na minha época. Programação é pegar o código e fazer. Fone de ouvido, olhar código, de ouvido, não sabe nem que estava mexendo. Eu programava naqueles IBM 370, antigo. Enquanto era dev, eu sempre era um bom programador, né? E sempre tinha aquela sensação de, cara, o que eu estou fazendo? Legal, eu entreguei aquela feature, mas o que eu estou ajudando, né? E aí quando você começa a ter essa visão que você falou, Pablo, de ter um negócio envolvido, de ter a visão do EBITDA, do que é o EBITDA ajustado, enfim, aí você fala, agora eu entendi, né? Então é bem importante ter essa visão e estudar para chegar, né? E se o dev quer se tornar um empreendedor, às vezes tem esse cenário. Claro. Se ele não tiver logo na nascência isso, no DNA do sangue, vai ser mais difícil. Ele vai falar, então eu vou abrir uma consultoria que vai ter um monte de dev, mas não é isso. Você sabe, você passa por isso, é o teu dia a dia. Sim. Não é só dev pelo dev, é um negócio. E até onde você vai colocar um dev com uma capacidade X para pôr numa loja de departamento ou no supermercado? São características diferentes, são negócios diferentes. Né? Então, eu acho que é essencial ter essa roda, tem que rodar assim, né? Tem que ter esse conhecimento mais amplo. Gosto muito, boas dicas. E que tendência você imagina, né, que vai moldar de fato o futuro dos pagamentos digitais nos próximos 5, quiçá 10 anos? Então, eu vejo assim, o Pix vai evoluir, né? Pix programado, Pix agendado, Pix em qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma tendência. Você acha que o Pix para os países também eles vão adotar? Já tem cenários, né, de discussão, de levar o Pix do Brasil para outros lugares. Já ouvi, nos Estados Unidos que tinha um Pix. Sim, não entrei no detalhe, mas é algo que deve acontecer. Que legal. Então eu vejo o Pix avançando, né, quebrando barreiras. Né? Eu vejo o core bancário sendo uma alternativa viável para facilitar os pagamentos. Mas eu tenho algumas preocupações, assim, o core bancário, ele tem a questão de uma exposição de dados, né? Ele tem que compartilhar dados. Então, assim, a segurança tem que andar aqui do lado, até que ponto eu estou seguro que o meu dado, que hoje está no meu banco tradicional, agora vai para uma fintech e está seguro. Tem que existir isso, né? A gente tem que passar por isso. Mas vai acontecer, isso eu tenho certeza. A questão de tempo, como foi o Pix, como foi o cartão, como foi o chip, é absorção de conhecimento. Pô, só voltando. Na época que a gente colocava os primeiros POS, né, maquininha no lojista, ele ficava com medo. Ele falava, pô, agora vamos descobrir meu faturamento. Era o lado do lojista. E eu, lá do pagador, falava, peraí, se eu colocar meu cartão aqui, vai debitar agora? Então, assim, era cliente que não queria colocar o cartão na maquininha, era lojista que preferia vender da forma anterior. Então, assim, eram coisas absurdas, mas que foram acomodando. O Pix também veio naquela, vou usar o celular, vou pagar, é minha conta, e virou agora um commodity, todo mundo usa e é o dia a dia. Então eu vejo, isso vai acontecer, né? Essa insegurança não é minha, que eu percebo, ela vai acontecer e vão vir os cenários positivos. Né? Eu também vejo chegando novas soluções de captura, por exemplo, o Tap on Phone, onde você tira o equipamento e usa o celular como meio de pagamento para o lojista. Né? Não mais a maquininha física, mas sim o celular. O celular. Do lojista ali. Do lojista. Também tem barreiras? Tem. Pô, vou digitar minha senha no celular do lojista. Segurança que eu tenho que a minha senha está com o lojista. De novo, barreiras que vão ter que passar. Mas vão acontecer. Por quê? Porque o custo do equipamento, o custo da logística, ela é grande. Né? Sim. Então as empresas têm que se adequar a isso. Então, essas novas soluções de captura, a própria Yugo está estudando. Yugo hoje é 100% e-commerce, cartão não presente.
Mas a gente tem demanda de cliente para entrar no mercado físico. Só que a gente não quer entrar na logística de equipamento, a gente quer uma solução temporária. É um evento, é uma feira, é um backup que o lojista já faz para a gente. Então, a gente está estudando isso com bons olhos. Né? Esse é um mercado legal, né, Fábio? Porque eu, por exemplo, né, empresa de tecnologia, eu posso desenvolver meu aplicativo de tap on phone, uso a Yugo como meio de pagamento, começo a vender para os lojistas e uso meu aplicativo usando a Yugo para pagar via esse aplicativo, né? Pode. Você não precisa ter uma maquininha a mais. Não, a grande barreira, ou grande Você vai abrir um mercado gigantesco. A discussão é só a parte regulamentar da bandeira, porque não é só o seu aplicativo, ele vai ter que ter uma certificação, uma homologação de um laboratório da bandeira. Certo. Então existem, por isso que eu digo, são coisas que ainda estão sendo trabalhadas, tem pelo menos 2, 3 pilotos acontecendo, não tem grandes expansões. Entendi. A Yugo está olhando isso como uma oportunidade, mas é isso, em suma é isso, é você poder chegar nesse ponto que você falou, passar os requisitos de bandeira. Que legal. E aí é bacana porque a gente percebe assim, né, que muitas empresas que são do setor financeiro, elas passam com esses avanços todos, core bancário, a ter possibilidade de ofertar novos serviços de fintech, sem ser uma fintech. Então, a gente tem hoje demandas enormes na Yugo de clientes que querem propiciar aos seus clientes uma conta digital. Mas ele não quer ter a regulamentação, ele não quer sentar do lado do órgão regulador, ele não quer nada disso. E a Yugo, aproveitando essa oportunidade, tem um produto, né, que é o Yugo BES, que é exatamente eu poder dar um core bancário para o cliente, que ele faça tudo. Ele abra contas digitais, a Yugo está no back, e proporciona isso ao cliente. E isso traz, inclusive, uma nova linha de receita, que é um dinheiro que vai estar num ecossistema Yugo do cliente. Então ele passa a gerir melhor os clientes dele, ele consegue hábitos de consumo, de gastos, perfis, isso gera outras oportunidades. Né? Então a Yugo entendeu esse movimento, né? Adequou esse produto, que é o Yugo BES, né? Exatamente para ser um core bancário, e já estamos escalando esse produto já há pelo menos 1 ano e meio, muito bacana, né? Buscando exatamente isso, né? Principalmente a personalização, cliente, né? E o cliente entender que é uma linha de receita nova, sem ter o órgão regulamentador do lado dele. Porque a Yugo já é uma IP, então ela já tem que prover toda a regulamentação para os membros. Acho que um dos CIOs, CTOs que passou por aqui, não vou lembrar quem, mas comentou que por exemplo, quando um banco vai dar crédito para uma pessoa, agora eles estão também olhando para o histórico e se ele é jogador, porque agora com a questão das bets, né? Ver se ele é jogador, se ele tem uma tendência de não pagar, e esse mundo está ficando assim, totalmente lastreável. Né? Não é mais a pessoa dentro do banco, é fora, né? Extrapola, né? Negócios. Outro, Open Banking, né? Open Banking, ele já traz isso, né? Você carrega as suas operações e essa que é uma vantagem do Open Bank, né? Porque a hora que você quer um crédito, antes você ficava restrito ao teu banco. Aquela operação. Agora não, você expõe, e aí eu digo a segurança, né? Tem que entender, você expõe o teu dado, a tua vida pessoal, financeira, e é lógico, vai ter gente que vai captar você e vai te oferecer uma taxa muito menor. É isso. Então, assim, isso eu digo, pro lado da pessoa, do lado do ecossistema, é um ganho enorme. Mas essa preocupação de onde vai estar o dado, né? Como é que isso aí, poxa, quanto que eu ganho, o que entra na minha conta, né? Que outros imóveis ou investimentos, é uma preocupação. Então, assim, mas vai se acomodar. A questão de tempo, tenho certeza. Não, certeza. Como que você aborda o relacionamento entre as bandeiras, clientes, né? Assim, para garantir uma inovação ou uma integração muito bem sucedida? Né? Legal. Para mim, o principal são 3 palavras: transparência, sinceridade e objetividade. Muito legal. Se você conseguir passar por esses 3 pilares, né, esse triângulo, é isso. Você vai conseguir ter um relacionamento com bandeira, com o cliente final, bem fluido. Conseguimos te entregar. Não temos, podemos estudar. Vamos ter. Qual é o plano? Tem data, tem expectativa? Porque eu vendi algo para o cliente e ele entrou na minha expectativa, então eu preciso entregar. Então acho que isso é a transparência, a objetividade e a sinceridade. E o segundo ponto, tudo que a gente vai colocar para a produção, testar muito,
saber fazer o famoso teste ABC, saber se aquilo é para um cliente ou é para N, qual é o escopo que eu vou abranger, voltando lá na história do dev, né? Isso vai trazer margem, vai trazer receita, vai melhorar custo. Então, acho que essa junção, né, da transparência, da sinceridade, da objetividade, e eu sabendo exatamente o que eu preciso entregar para quem, qual é o público-alvo daquilo, só tende a ganhar, né? E aí, falando exatamente do meu papel ali dentro da Yugo, né, a integração, que é o nosso papel, né, arquiteto de soluções, ela acontece muito antes do acordo comercial. Legal. A gente prefere entrar logo no início com a área comercial e a gente tem isso acordado agora na Yugo. Eu participei disso, é verdade. Você participou da reunião? A gente já vende a solução diagramando, Legal. explicando o fluxo das transações, as interações entre as APIs, exatamente para tirar aquela dificuldade do desenvolvedor, da equipe técnica, de falar, puta, isso aqui é um monstro. Não, a gente apresenta. Eu coloco a minha equipe à disposição. Você quer começar agora, enquanto você fecha o contrato? A gente começa agora a trabalhar. Então, quanto antes a gente entrar no cliente, a gente obter o que eu comentei do nível de prontidão dele, melhor é para todos, porque aí o cliente sabe exatamente o que ele precisa fazer, ele sabe que tem uma equipe que vai ajudar ele a entregar o que ele precisa, a integrar também o que ele precisa, e fluir, né? Isso flui de forma muito legal. Então esse processo nosso de arquiteto de soluções, ele vem muito a colocar esse cenário, né? A gente agrega muito mais do que falar da API. A gente agrega exatamente na funcionalidade, no diagrama, no fluxo, né? E isso a gente fez de forma muito fluida. Inclusive, 2, 3 últimos clientes trouxeram depois desse feedback, falaram, pô, eu não percebi em nenhuma outra empresa que eu sondei essa proximidade que vocês estão dando, essa liberdade. Porque, inclusive, a gente apresenta talvez algo a mais do que o cliente quer. E não para agora. Sim. Mas a gente deixa, como o meu outro chefe falava, né, a cenourinha lá na frente. A gente já joga a cenourinha. Olha, eu tenho aqui um Yugo BES, core bancário. O que você acha? Olha, eu tenho aqui um split de pagamento totalmente configurável. Ah, não vou usar agora. Não, mas eu tenho. Se você uma hora quiser ter contas, subcontas, não cair naquela história de conta bolsão, riscos governamentais, aí eu tenho a solução. Então, às vezes você cria. E esse um dos clientes falou, pô, eu não tinha pensado no negócio, isso também agrega para mim. Não para agora, vamos fazer o feijão com arroz. Aqui. Mas jogamos a sementinha. Então, e aí, né, voltando ao dev, é o conhecimento técnico aliado ao negócio. Isso eu faço dia a dia isso. Né? Nós não somos dev aqui, não, mas a gente tem que ter esse viés técnico e eu aporto o negócio sempre. Eu sempre cobro do time assim, e aí? Cadê a ata da reunião? Eu gosto de ata, você acredita? Não, eu gosto de ata escrita. Legal. Hoje a AI está ajudando bastante, né? O Meet, não sei o que você faz um resumo. E é legal que você já sabe o que cada um tem que fazer, se for pendência, tudo muito claro. Não fica sofrível cobrar uma ata. Porque você já socou a ata, Vini, daqui 10 dias você tem que fazer isso. Está lá escrito. Daqui 10 dias eu vou falar, Vini, fez? Como é que a gente faz? Então, assim, é mais fluido, né? Então, eu gosto desses cenários que podem parecer antigos, mas eles trazem segurança. Muito legal, Fábio. Hoje, vou fugir um pouquinho aqui. Você como executivo, né? Como você se prepara no dia a dia, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu ponho alguns alertas na minha agenda no dia de amanhã, né? Coisas que eu preciso fazer, ou pessoais ou profissionais. Eu vejo exame, vejo UOL, vejo Folha, vejo vários sites, né? Escuto o Tourinho lá para saber falar sobre investimento. Enfim. Como você se prepara no dia a dia, como executivo? Assim? Vou falar de novo, sou das antigas. Tenho a minha agendinha. Legal. Marco tudo. O que são os to-dos de hoje e de amanhã. E eu sempre falo assim, o que me mata hoje? Né? O que eu preciso resolver hoje? Isso aqui é um estudo. Bom, não me matou hoje, vamos fazer hoje. Vamos fazer amanhã. Então, meu olhar é assim, o que está me matando hoje? Né? Qual é a batalha que eu preciso ganhar hoje? E foco nela. Então, eu tenho isso tudo escrito. E aí eu vou falar coisas assim, pessoais mesmo. Todo dia eu gosto de ir no banheiro e ficar pelo menos uns 20 minutos. E ali eu abro o celular, entro nas questões, e-mails da Yugo, vejo que se tem alguma coisa em atraso. 20 minutos que eu faço assim já. Você atualiza?
A diagramação do dia. Legal. Ali eu já me programo tudo, eu já sei que tem que mandar Slack para alguém, tem que cobrar, tem que ver se a ata foi, já vejo quais são as reuniões do dia, entro no LinkedIn, vejo quem são as pessoas que vão estar na reunião, que aí eu vejo se a reunião vai puxar para o técnico, vai puxar para o financeiro, já deixo isso preparado, já faço o início de uma ata, escrevendo a característica da pessoa, por onde ela passou. Esse cara já veio do mercado de meio de pagamento, então já é fácil falar, eu posso dar termos. Aqui não, aqui é uma pessoa que não tem nada a ver, então eu procuro ver, é um cara só de dados, então eu preciso puxar para a parte de dados, como é que é a esquematização das APIs. Então eu faço isso nesses 20 minutos do banheiro, me enche o saco, eu fico no banheiro, ela vai ver esse vídeo, ela vai falar. E aí eu me preparo, então praticamente é isso, e eu te faço isso sábado e domingo também. Não saio. Por quê? Porque segunda vai chegar. É isso. Então eu prefiro me anteceder a tudo, não me incomodo de boa de trabalhar de final de semana, no seguinte sentido, às vezes um e-mail, uma resposta sim, não. Resolve ali, gente, tira isso da frente, né? A vida é muito dinâmica, não dá para se apegar 8 horas hoje em dia. E aí, voltando ao profissional, são os detalhes que diferenciam os profissionais. Eu não estou me expondo por trabalhar mais, simplesmente é uma necessidade. Hoje em dia, assim, o mercado ele foi encolhendo de pessoas, as pessoas tiveram que fazer mais de uma funcionalidade, uma função. E é normal, gente, não dá para ficar naquela cadeirinha como antigamente era, eu sou diretor e vou ficar só despachando. Não, eu tenho que fazer algo mais. É bom para vocês, é bom para a gente. Com certeza, muito legal, Fábio. E de que forma a tecnologia vem transformando? A gente já falou de Open Bank, falou de Pix, falou de um monte de coisa, né? Mas assim, como que ela vem transformando o setor de pagamento e como que quais tecnologias você considera promissora para os próximos anos? Para mim, assim, a tecnologia era aliada ao meio de pagamento. Né? Os dois caminham juntos. Porque senão, aí voltando lá em 88, 87, você ia fazer uma compra, você punha teu cartão, tinha um reco-reco, um mata-pulga, decalcava teu cartão, o lojista ligava numa central, dava teus dados, pedia um código de autorização, transcrevia o código, te dava uma via, pegava aquilo e mandava digitar para depois entrar na conta. Nossa, imagina se a gente tivesse isso hoje, uma véspera de Natal num supermercado. Acabou a fila. Não rola. Sim. Então a tecnologia foi evoluindo para o que está hoje. Então ela é necessária. A tecnologia, no meio de pagamento, ela tem que estar junto, ela é evolutiva. E a transformação, para mim, ela está exatamente no sentido de fazer com que essas cobranças, esses pagamentos, sejam fluidos, sem atritos, e você pague sem perceber. Para mim, o meu humor, para tentar um dia achar isso, como é que eu consigo fazer pagamento sem perceber que paguei? Isso é legal, né? Eu vou te falar um exemplo assim. Às vezes eu quero comprar alguma coisa no Mercado Livre para clicar naquele botãozinho azul e ver aquele negócio tão fácil, você não percebe que você está pagando, né? Para mim é isso. É isso. Tem que ser assim, você não percebe. De repente pagou, eu falo, que legal, paguei. Rápido, fácil, tranquilo. E tem que ser assim, né? Aí quando você fala de tecnologia, eu vejo aí a IoT, né? A internet das coisas. Perfeito. Ela vai avançar, anel, celular, relógio, óculos, anel tá muito forte, né? Eu acho que é uma tendência, já tem algumas empresas fazendo algumas coisas nesse sentido, então acho que essa evolução vai acontecer. Uhum. E como eu disse, eu vejo o Pix escalando. O Pix sendo uma solução mundial de transferências, de pagamento, que vai facilitar para todo mundo. Mas sempre tem que olhar o lado da fraude, o lado da segurança da informação. Eles são lado a lado, né? Porque a área de fraude, ela avança com tecnologia também. Também tem tecnologia na fraude. Uhum. Então, é um mercado assim gostoso porque é uma disputa. A fraude, as vendas aumentam, a fraude aumenta. E aí, o que a fraude faz? Ela vai para quem está menos preparado. Então, se todo mundo se unir, né, e for num viés de vamos melhorar para todo mundo, né, vamos fazer uma coisa mais segura, como está acontecendo esses setores que se juntam, essa é a melhor solução. Como o meio de pagamento já está bem setorizado. Mas é isso, a tecnologia é aliada, ela tem que estar no dia a dia do meio de pagamento. De fato, acho que não tem como mais fugir da tecnologia. Não. Está na veia do meio de pagamento. Os anéis, enfim, né, provavelmente são um chip que deve
Deve seguir a mesma tecnologia do celular, né? Encostou, pagou RFID, né? É o RFID. Pagou. Sem contar. E assim, eu vou aqui, absurdo. Eu até vejo que um dia vai ter um chip dentro de você. Mas na China tem, não tem? No Japão. Então, eu já escutei que está em um teste, né? Já... Mas imagina, um chip dentro de você que você encosta, né? Qualquer parte do corpo e paga, né? Não, acho que um dos executivos que veio, ele falou que chegou no Japão, em algum lugar, que foi Japão. E ele tava com um cartão de crédito, foi pagar, aqui não é esse cartão. Aí, dinheiro. Não, dinheiro não. Em inglês, né? Não é dinheiro. Chip. Aí, chip. Aí eu tinha uma japonesa, uma pessoa do lado, e pagou. E assim, não sei se sabe, na internet, mas estava começando, era local ali, enfim. Mas é isso. E faz todo sentido, né? Vai ser meio estranho, né? Segue a Bíblia, né? Na Bíblia tem um negócio desse. Falava alguma coisa de chip, enfim. Ó, legal, né? A gente precisa se acostumar, né, Pablo? É o que eu falo, esse meio de pagamento, assim, depois que você entra, você quer cada vez entender mais. E essa geração nova, né, com essa quantidade de informações que agora tem acesso, porque na minha época era uma barça, né, você tinha que procurar em livros, em enciclopédia. Hoje em dia a informação está ali, é só querer. Então, isso traz, assim, não dá nem para imaginar, né, o quanto dá para se voar, mas eu acho que o chip na pessoa vai ser, assim, a meta final. Eu me lembro que eu, sei lá, 8 anos atrás, eu pegava ali no livro de tecnologia para aprender. Agora, sabe, no YouTube tem tudo, né? Assim, pagamento. Tem vídeo para tudo, tem demonstração. Com qualidade, né? Com qualidade. Lógico, você precisa filtrar qualquer coisa, mas você acha tudo. E é isso, né? Eu acho que meio de pagamento ainda tem muito para acontecer. Legal, a gente está batendo um papo aqui. E para a gente finalizar, Pablo, passou super rápido o nosso bate-papo, né? Você falou muito sobre o profissional, né? Ideias, né? Mas qual que é a tua visão pessoal, né? Sobre os meios de pagamento, né? Como que você enxerga isso? Como que você espera contribuir, né, para os meios de pagamento, enfim, nos próximos anos? Legal. Ou até mesmo para a evolução dentro da Yugo, né? Sim. A Yugo, ela começou, como eu disse, como meio de pagamento. E ela evoluiu para ser essa plataforma, esse ecossistema completo, né, que traz fluidez, que faz com que a tecnologia financeira, né, embarcada, ela se adeque, seja flexível e faça fluidez, né? E a ideia é exatamente essa, é você eliminar as burocracias tendo uma plataforma como a Yugo e fluindo, né? Então você pode contratar a Yugo Cobrança, que é um produto, o Yugo Split, que eu falei, que tem todas essas condições de parametrização. Você pode contratar o Bank, né, as a Service, que é o Yugo BES. Você pode fazer uma recorrência, que é aquele pagamento periódico. Então tudo isso está lá no meio do ecossistema Yugo, pronto, né, só para você usar. E aí o que a gente acredita? Que essas empresas de alta performance, ela precisa de operações fluidas, né, que não sejam impactadas, que não criem atrito. E isso traz escalabilidade, traz receita. E eu tenho essa visão, né? Eu acredito que tudo isso traz a eficiência operacional, que a gente já falou 2 vezes. E a minha maior contribuição é essa, é fazer com que isso tudo flua para o cliente, para dentro do cliente, que ele entenda que então temos uma solução, temos parceiros, além de um parceiro, que pode agregar nessa solução. Então a Yugo entra com a plataforma flexível, modular, uma Lend entra com a parceria de entender as APIs e dar a prontidão que às vezes o cliente não dá. Então quando a gente se abraça numa causa única, e o mercado está muito assim, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Porra, então se a gente juntar o seu bom com o meu bom, a gente é ótimo. Né? Eu não quero disputar com você. Perfeito. Eu quero colocar o que eu tenho, você me dá o que você tem, a gente junta e a gente avança. Né? Então eu vejo muito compartilhamento. Eu acho que essa mensagem que eu tento passar, né, de compartilhar, de crescer, de entender negócio, né? E é isso que eu procuro fazer aí no meu dia a dia na Yugo. Né? A Yugo tem uma energia, né, leve, né, jovem, assim. A Yugo é muito voltada, como eu disse, em pessoas. Ela acredita que a conexão humana potencializa a tecnologia. E isso faz ficar leve o ambiente. A gente não tem barreira para falar com o CIO, com o CFO. Tá ali do lado. Tá ali, puxa na mesa, senta ontem mesmo.
o diretor de estratégia sentou do meu lado para bater um papo, e aí ele na mesa pediu um negócio, a gente comentou. É muito fluido, né? Não tem assim, eu preciso falar com o meu gerente, não tem. A ideia é tirar essas barreiras. Lógico, a gente tem que seguir alguns processos, mas nada me impede de sentar com o meu CIO e perguntar para ele, pô, o que você acha de a gente fazer isso? Pô, ele vai trazer, a gente vai entender, mas ele tem uma vivência diferente da minha, o CFO tem uma vivência financeira diferente. Então, quando você junta essas ideias, você forma algo melhor. E assim, não dá mais para ter aqueles entraves, porque eu trabalho em empresas gigantes, aí, em bancos tradicionais enormes, que para você chegar num diretor ficava no Olimpo. Não, e era 2 secretárias. Você marca com uma secretária para falar com outra secretária para achar uma agenda. Era um mês. Não dá mais. Agora o mundo é mais dinâmico, né? E eu, assim, pelo menos há uns 5 anos, eu estou nessa de fintech. É uma maravilha fintech. Né? É um desorganizado gostoso. Né? Tem processo, mas é gostoso, é mais rápido, é mais dinâmico. Né? Então, me dei super bem com isso. Pouco burocrático, né? Tem que ser. E galera, você que pretende desenvolver um software, você que tem times de tecnologias aí, body shops na companhia, pinga o nosso time da Lend aqui, a gente consegue ser muito agressivo, né, nos valores para trabalhar junto com vocês, né, para trazer saving, eficiência. O Pablo comentou aqui para o teu P&L, para o teu D&A, para o teu CAPEX, para o teu OPEX, né, a gente consegue estar muito próximo de vocês. E se vocês não gostarem do recurso alocado, a gente troca no primeiro mês e não te cobra. Né? Então, se você precisar de alguma parceria para fazer integrações, assim como o Pag, usem a Yugo. Sim, maravilhosa. Assim, eu particularmente já fiz algumas integrações com a Yugo, né? Funciona super bem, extremamente autoescalável, é uma baita plataforma, um baita brand, né? O Pag está aqui com um baita conhecimento aqui, anos e anos de experiência, né? Então são pessoas que conhecem, sabem o que estão fazendo, tá? Então contem muito com a gente, Pag, eu agradeço a sua presença aqui. Super feliz que a gente ficaria horas e horas falando sobre. Já me falaram que um dia eu preciso escrever um livro, eu estou pensando nisso. Eu acho, hein, cara. Venderia bastante, teria um cliente aqui com certeza, cara. E eu agradeço o espaço aí da Lend, desse podcast aí nosso do Escutatec. E estou à disposição para a gente ter outros papos quando forem necessários. Legal, muito obrigado, cara. Valeu, pai. Tchau, galera. E o Boa, nossa, fala